Muitas pessoas passam anos e anos estudando inglês, entendem e leem muito bem. Mas aí, na hora de falar, sente aquela sensação horrorosa, como se todas as palavras do universo sumissem, sobrando apenas aquele sorriso sem graça e um sorry, thanks, ok. Isso já aconteceu comigo, gente. Isso acontece com todo mundo que se desafia a querer aprender um novo idioma. Aí todo mundo fica meio desesperado, fica, meu Deus, eu não consigo, eu não sei falar, socorro, e agora o que é que eu faço? Mas antes de te contar que é possível destravar o inglês, você já parou para pensar por que é que você está travando? É falta de vocabulário? É vergonha? É medo? O que você acha que faz você travar o seu idioma? Você já parou para pensar nisso? Cada pessoa ela tem um motivo diferente. Porém, o que eu quero te dizer é o seguinte: independente da sua razão, da raiz principal desse seu problema, a questão de você travar no idioma está ligado na sua falta de proximidade com o idioma. Mas, pô, Laís, eu estudo inglês tem 10 anos, eu estudo inglês desde criança, a vida inteira eu estudei inglês. Bom, mas o fato de você estar estudando inglês, vamos colocar estudando entre aspas, não significa necessariamente que você está aprendendo, não significa necessariamente que você está internalizando aquilo ali, sabe? E o que eu tô querendo dizer é que, tipo, poxa, você vai pra escola 1 hora por semana, 2 horas por semana. Quantos dias na semana existem? 7 dias. Quanto tempo por dia você tem contato com o português? E aí, apenas 2 horas por semana você vai estudar inglês? Tá vendo que é essa falta de proximidade? Então, você estuda há bastante tempo, você tá num cursinho, você tá numa escola há não sei quantos meses, há não sei quantos anos, mas o contato que você ouve ali, o idioma é muito pouco. Tá, beleza, você assiste um filme, você assiste uma série, você ouve uma música, mas mesmo assim ainda não é suficiente, por isso que acaba demandando um pouco de tempo. Ah, Laís, então quer dizer que eu só vou conseguir aprender inglês se eu for para os Estados Unidos, se eu fizer um intercâmbio ou alguma coisa assim do tipo. Não necessariamente, porque tem muitas pessoas que viajam, mas quando elas viajam, elas ficam só em contato com outros brasileiros. Então não adianta nada, porque ela fica o tempo inteiro falando o idioma dela, falando a língua materna dela. Então, mesmo ela estando em outro lugar, ela vai aprender inglês? Vai, óbvio. Porque existem outros países, existem outras pessoas falando inglês ao redor dela. Então, o básico ela vai conseguir ouvir e entender muito melhor do que a gente que está aqui sem ter contato nenhum com o idioma. Porém, ela também não vai conseguir desenvolver a fala dela porque ela não está treinando a fala dela. Então, o que eu quero dizer é que o mais importante no inglês é poder falar. Primeiro fale, mesmo que você fale errado. Não se preocupe se você está falando com S ou não, se tem do ou se tem das. Sabe, não importa. O importante é você treinar a falar. Falar, 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 falar. Se a preposição é at, se a preposição é in, se a preposição é on. Se você está querendo destravar e ter confiança no seu idioma, você tem que falar, 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 falar. Certo ou errado. Conforme você vai falando, vai chegar um determinado ponto que você está ouvindo e o seu listening está tão bom, você está ouvindo tão bem, que você começa a perceber que o que você está falando tem um erro, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa que não está se encaixando. E é justamente nesse ponto que a gente precisa chegar. Que é justamente poder se ouvir muito bem, né? Treinar bastante o listening a ponto de se ouvir e conseguir perceber os próprios erros. Então, esse que é o pulo do gato, sabe? E, poxa, como é que a gente faz isso? Tentando ouvir inglês o máximo possível. Praticando. A ideia desse podcast, esse primeiro episódio, essa primeira parte, está sendo em português, que é justamente para a gente meio que quebrando alguns paradigmas de que é impossível aprender inglês sozinho, é impossível. Não, a ideia aqui desse podcast é justamente trazer essa proximidade do idioma. Então, tipo, poxa, eu tô indo pra academia, eu tô ouvindo algumas coisas ali em inglês, tô ouvindo uma música, tô ouvindo alguma coisa, então, assim, tentar ao máximo fazer essa nossa bola de inglês, né? Fazer esse nosso... Imagina um globo, né? Imagina você entrando nessa bolha, né? Essa é a palavra, na verdade. Entrando na sua bolha de inglês, né? E adentrar. Então, tipo, é colocar seu celular no inglês, é colocar o seu computador no inglês, mesmo que você não saiba. Mas, assim, ir mostrando pro seu cérebro que tu precisa realmente mostrar isso, que você precisa, que isso é importante pra você, entendeu? Que as coisas vão ficando automáticas, elas vão ficando naturais. Poxa, você já parou pra pensar que quando a gente entra na escola, a gente já sabe falar.
ler e escrever é a última coisa que a gente aprende, pô. Então, poxa, quando eu entro na escola, lá no jardim de infância, lá na primeira série, ali na educação infantil, eu já sei falar algumas palavras, eu já sei falar muitas coisas. Muitos vocabulários eu não conheço, muitas palavras eu não sabia, que eu fui aprendendo com o tempo. Então, o aprender o idioma, ou aprender o inglês, é justamente isso, é você se colocar na posição de criança, você se colocar na posição de um indivíduo que não sabe absolutamente nada e absorver o máximo de coisas que você tem ao seu redor. Então, como a gente está sendo, entre aspas, bombardeado o tempo inteiro só com português, 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 a gente precisa criar esse escudo, criar essa bolha de só ouvir inglês, 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 inglês. Então, esse primeiro podcast, né, essa primeira introdução que eu venho trazer aqui para vocês, é justamente meio que para... Poxa, gente, vamos lá, né? Você estudando ali 15 minutos, em vez de você estudar só 2 horas por semana, como é que fala? Dilui essas horas pela semana toda, entendeu? Então, tipo, 15 minutos, meia hora, tem o máximo de contato todos os dias, porque o seu cérebro vai começar a perceber que, poxa, isso aqui é importante. Eu sei que nem todo mundo tem tempo, ninguém tem tempo, na verdade, de estudar 1 hora de inglês todos os dias, porque você está trabalhando, está fazendo não sei o quê. Mas, poxa, 10 minutos, 15 minutos que você tem ouvindo, pratique todos os dias o seu listening, principalmente o seu listening. E fale sozinho, cole post-it pela casa, tente formular as frases que estão ali com essas palavras desses post-its e vai tentando formular. Ter um professor particular é muito bom nesse sentido de poder ter alguém para quem conversar, que vai poder te ajudar, que vai poder te corrigir, fazer os ajustes finos, né, que é o que eu falo com os meninos. Ajustar, porque o inglês você já sabe. Você sabe assim, ninguém na hora de falar, ninguém fica pensando na regra. Ah, porque tem S, porque não tem S, entende? É no passado. Você não pensa na regra na hora. Ela simplesmente sai. Mas por que ela simplesmente sai? A mesma coisa no português. Tu pensa no português, você tá conjugando, você tá... Se é preposição, se é artigo, o que é? Você não pensa nisso na regra. Você simplesmente fala, você simplesmente coloca. Então, mas por que você faz isso? Porque isso já foi internalizado dentro de você. Você repetiu tanto, você já fez tanto, que você já consegue saber isso. Então, é essa a ideia do inglês. Então, o que eu quero poder trazer, né, nesse primeiro episódio é justamente, poxa, construa a sua bolha de inglês. Muito provavelmente você caiu aqui nesse podcast porque você está querendo construir a sua bolha. Então, poxa, Laís, eu quero treinar a conversação. Entra lá no site inglesnãoedifícil.com.br. Essa é a ideia desse projeto. Lá vai ter um espaço que você vai poder mandar uma mensagem, a gente vai poder agendar e poder bater esse papo em inglês, né? Poder conversar, discutir. Poxa, eu tenho dúvida nessa questão, nisso ou naquilo. Então, o meu papel aqui é realmente poder mostrar como foi que eu aprendi o inglês, como foi que eu aprendi o idioma, quais foram as minhas dificuldades, né? Que eu tenho certeza que vai se assemelhar com a dificuldade de muitas pessoas, contar os meus perrengues lá na Austrália, para poder te mostrar que não é que não é impossível, o inglês não é difícil. Só se torna difícil quando você começa a colocar muitas barreiras. Ah, mas é porque eu não tenho tempo. Ah, mas é porque eu não sei falar direito. Ah, porque... Sabe, quando você começa a colocar esse monte de barreiras, realmente começa a se tornar difícil. Mas quando você assume o desafio, assume que você quer falar inglês, que você quer aprender esse novo idioma, você vai conseguir e vai perceber que não é difícil, que só depende realmente de você, única e exclusivamente de você. Os professores, cursinhos e tudo mais que estão ao redor, eles só vão te guiar, entendeu? Eu não consigo te prometer, você vai ficar fluente em 3 meses, em 6 meses. Cara, não. Depende única e exclusivamente de você. Bom, espero encontrar vocês no próximo episódio. Muito, muito, muito obrigado por terem me ouvido até aqui. Esse episódio vai ficar disponível no YouTube, vai ficar disponível no meu canal do Telegram para vocês poderem acelerar, se quiserem ouvir um pouco mais rápido. Me sigam lá no Instagram, Inglês Não É Difícil, para poder saber quando vai ter os novos episódios. E é isso, gente. Muito, 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 muito obrigada por terem me ouvido até aqui. E eu espero de verdade poder trazer conteúdos para poder ajudar vocês a construírem essa sua bolha em inglês, tá bom? Thank you so much. See you later. Bye, bye.